Como eu disse para vocês, eu selecionei aqui 20 questões, tá bom? Para a gente trabalhar na aula de hoje. Então, essa daí está entre aquelas 45 que estavam lá, tá? Uma empresa tem 18 funcionários, um deles pede demissão e é substituído por um funcionário de 22 anos de idade. Com isso, a média das idades dos funcionários diminui 2 anos, né? A média das idades. A idade do funcionário que se demitiu é. Então, a empresa tem 18 funcionários. Vamos chamar os funcionários aqui. Funcionários. Vamos chamar eles de F1, F2, F3. Assim vai. O último vai ser o F18, né? Tem 18 funcionários. E as idades respectivas, idades. Vamos chamar as idades de X1, a idade do primeiro, X2, X3, e assim vai, até a idade do último, que é X18. Um desses caras aqui pede demissão. Então, por simplicidade, digamos aqui que for o X1. X1, o funcionário F1 de idade X1 pede demissão, né? Pediu demissão. Aí ele foi substituído, né? Então, agora foi substituído, né? Cadê? Substituído por um funcionário de idade 22 anos de idade, por alguém com 22 anos de idade, certo? Esse X1 aqui sai e o que vem aqui agora vai ser 22. Com isso, o que aconteceu? A média das idades dos funcionários diminui 2 anos. Primeiro, a gente tem que ter uma relação entre a média antiga e a média nova. Qual é a média antiga? Média antiga. A média é você pegar as idades, somar todas e dividir pela quantidade. Então, a média antiga, que a gente representa aqui por x barra, tá bom? Vai ser x1 mais x2 mais x3 e assim vai até x18 dividido pela quantidade de idades, né? Que é 18. Essa é a média antiga, né? Com isso, a média das idades dos funcionários diminui 2 anos. Ou seja, qual é a média nova, pessoal? Agora, a média nova de idades, média nova, eu vou representar por xn barra, tá? Isso aqui vai ser a média nova. Como é que é calculada a média nova? O x1 foi substituído por 22, lembra disso? Então aqui eu vou ter 22 mais do x2 para frente permanece inalterado. Vai vir o x2, aqui vai ter o x3, x4, né? E assim vai, até chegar no x18. Isso aqui continua dividido por 18, porque continua tendo 18 funcionários, só que uma pessoa foi trocada. Continua 18 funcionários. Aí tem uma relação entre essas duas médias aqui que o enunciado está dizendo. Ele está dizendo aqui, ó. Com isso, com essa troca por essa outra pessoa de 22 anos, a média das idades dos funcionários diminui 2 anos. Quer dizer que a média nova, ou seja, quer dizer que o xn barra é igual. Não diminuiu? Então vai ser x barra, que é a antiga, menos 2. Por que tem que ser menos 2? Se você botar mais 2, você está dizendo que aumentou. A média nova seria a antiga mais 2. Diminuiu? Então tem que ser menos 2. Então isso aqui é a chave, né? Essas duas coisas aqui, essas duas igualdades que eu escrevi e essa equação que vem no enunciado, são as chaves para a gente responder o problema. Ele quer saber o quê? A idade do funcionário que se demitiu é. Ele quer saber exatamente quem é o X1. Qual é a idade X1, tá? Então a ideia é a seguinte. Se a gente trabalhar aqui a proporção nessa primeira, colocando aqui 1 aqui embaixo do x barra, multiplicar em cruz, a gente vai ter o seguinte aqui. Vou colocar aqui mais para frente. A gente vai ter o seguinte, ó. O x1 mais x2 mais x3 até o x18 vezes 1 é ele mesmo, né? Vai ficar igual a 18 vezes x barra. Estou multiplicando em cruz, tá? Resolvendo a proporção. X1 mais x2 mais x3, assim vai, tá? Mais x18. Isso aqui vai ser 18x barra. 18x barra, né? Guarda essa informação aqui, tá?
Então, guarda essa informação aqui, nós vamos precisar dela. Aqui embaixo, você vai fazer uma coisa parecida. Você vai colocar um aqui embaixo do xn barra. Então, vai ficar aqui 22 mais, aí vai vir x2, x3, mais até o x18. Isso aqui vai ser 18xn barra, né? 18 vezes a média nova, tá? Pronto. Então, você tem essa outra equação aqui, já tem duas equações. Agora, nota algo interessante aqui. Esse bloco aqui que eu vou frisar, esse bloco daqui para cá, ó, esse bloco do x2 até o x3, x18, ele aparece aqui nessa equação, de novo, nessa equação aqui de baixo. Então, eu vou pegar esse bloco todinho aqui e vou substituir ele. Como assim? Esse x1 que está desse lado aqui, eu manipulo ele e jogo para o outro lado negativo. Ou seja, essa equação aqui, ela vai ficar o seguinte, vai ficar 22, já está aqui. O que é esse bloco aqui? Pela equação de cima, vai ser 18x barra, 18x barra, menos o x1, que a gente quer saber, menos o x1, igual a 18xn, né? 18xn barra, tá? O que eu vou fazer agora, né? Eu quero descobrir o x1. E eu percebo que eu não utilizei esse negócio aqui ainda, do xn barra ser igual a x barra menos 2. Então, aqui do outro lado, né? Eu posso fazer a substituição. Eu posso trocar o xn barra por x barra menos 2. Então, é isso que eu vou fazer. Então, aqui, ó. Eu vou repetir aqui o 22. Mais, vou repetir o 18x barra menos o x1 que eu quero determinar, igual a 18 vezes. Aí aqui chegou o momento da gente substituir. O que é o xn barra? É isso aqui, ó. É a média antiga menos 2. É duas unidades menor, né? Que é a média antiga. Então, pego média antiga menos 2. Ah, mas aí tem duas incógnitas, que é o x1 e o x barra. Vai dar para descobrir? Dá. Por quê? Porque quando a gente distribui aqui, o termo que tem o x barra vai cancelar, ó. Então a gente vai ficar com 22 mais 18x barra menos x1 igual 18x barra menos 18 vezes 2, que é 36. Aí agora você cancela aqui, ó. 18x barra está desse lado da igualdade. É igual a esse aqui. Aí você vai ter 22 menos x1 igual a menos 36. Eu vou jogar esse menos 36 para cá positivo. Vai ficar 28 mais 22 mais 36. Igual, eu vou jogar o menos x1 para cá positivo. X1 vai ser igual a essa soma aí, que dá quanto? 2 e 6, 8. 3, 2, 5. É 58 anos. Você fica na dúvida se ele se aposentou ou pediu demissão, né? Certo? Então aqui é 58. Ou seja, a pessoa pediu demissão, ela tem essa idade aqui, ó. 58 anos. A alternativa estava aqui. Lá não tinha os itens, porque tinha as caixinhas assim para você marcar, né? Qual é a opção. Certo? Então aqui a gente trabalhou com a média aritmética, que é chamada de média aritmética. Por exemplo, a média que você tem na escola é uma média aritmética. O que o professor faz? Ele pega, por exemplo, se ele faz duas parciais, uma bimestral, ele pega as três notas, soma e divide por 3. Isso é uma média aritmética. Aqui o que a gente chama é a média aritmética das idades. Você pega, soma todas as idades e divide pela quantidade. Certo? Para a próxima aqui. Essa aqui é considerada uma simples, tá? Que a ideia é o seguinte, uma das raízes da equação do segundo grau abaixo é 2. Então quer dizer que 2 é uma solução dessa equação aqui. Qual é o valor de K, né? O valor de K. Então, se o 2 é solução, é porque o x' é igual a 2 ou o x duas linhas é igual a 2. Pode ser que ambos sejam, né? Se o delta for 0, ambos são iguais, né? O x1 é igual ao x2, quer dizer. O x' é igual a x duas linhas. O que importa é que x igual a 2 é solução. É solução da equação. O que significa esse x igual a 2 ser solução dessa equação? Quer dizer que quando eu trocar o x por 2 nesta expressão aqui, que está antes da igualdade, essa expressão vai zerar. Vai ser igual a zero de fato. Daí, o que a gente faz? Né? Então, daí, k menos 3, que multiplica, o que é o x? 2 ao quadrado, que é a solução, menos, entre parênteses, k mais 4,
vezes 2, que é o x, mais 6 igual a zero. Então, isso aqui nos permite determinar quem é o k, de maneira que x igual a 2 seja uma solução. De maneira que o 2, né, em outras palavras, seja a raiz dessa equação. Então, aqui vai ficar k menos 3 vezes 2 ao quadrado, que é 4, menos... Eu vou repetir aqui, para distribuir tudo no próximo passo, tá? Então, aqui eu tenho que distribuir o 4, vai ficar 4k menos 4 vezes 3, que é 12, menos, eu vou ler logo aqui o sinal, 2k mais 8, né? 2k mais 8, só que tem um menos aqui fora, vai ficar menos 2k menos 8. Aí vem mais 6 igual a zero. Então, 4k menos 2k fica 2k. Os termos de mesmo sinal que você soma, menos 12 menos 8 dá menos 20, mais 6 igual a zero. Você tem aqui uma equação de primeiro grau, né? Então, aqui é 2k. Subtrai dá o sinal maior, né? Porque aqui são contrários. 20 menos 6 dá 14, igual a zero. Então, 2k é igual a 14, passa positivo. O 2 passa dividindo. 14 dividido por 2. Portanto, o k vai ser 14 por 2, que é 7. Então, para que o 2 seja a raiz daquela equação inicial, o k tem que ser 7. Aqui, na pior das hipóteses, a pessoa ia ter mais trabalho se ela fosse substituir cada item. Trocar o k por 5 e verificar que o 2 não zera a equação. Se eu trocar o k por 7, fazendo um teste rápido, estou fazendo aqui um teste, tá? Vamos trocar o k por 7 na equação. Como é que fica essa equação aqui? 7 menos 3 fica 4x ao quadrado. 7 mais 4 fica 11. Então, essa equação aqui vai ficar 4x ao quadrado menos 11x mais 6. 4x ao quadrado menos 11x mais 6 igual a zero. Vamos testar o x igual a 2. Implica que essa expressão aqui, 4x ao quadrado menos 11x mais 6, vai ser igual a quê? 4 vezes 2 ao quadrado menos 11 vezes 2 mais 6. 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 4 é 16, menos 11 vezes 2, que é 22, mais 6. Somos 2 positivos, dá 22, menos 22, que é 0. Ok. Então, de fato, o 2 é raiz da equação, né? E naquela equação, o k tem que ser igual a 7, certo? Tranquilo, né? A outra que eu selecionei foi essa daqui também, que eu falei muito para vocês sobre o Teorema de Pitágoras, né? Uma das coisas que eu mais falei. No triângulo a seguir, retângulo a seguir, quanto mede a hipotenusa? Então, ele quer saber só quanto é o x mais 1. Então, aqui a gente tinha que fazer triângulo retângulo Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Um cateto é raiz de 7 e o outro é x. O que vai acontecer aqui no raiz de 7 aqui? Porque você sabe que eu posso botar um parênteses para ficar melhorzinho. Aqui tem um 2 do índice. Esse 2 do índice vai cancelar com esse expoente aqui, ó. Vai ficar só o 7. E aqui eu vou desenvolver por produto notável. Então, tem o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, né, aqui. Desse lado aqui, como eu falei, vai ficar o 7 mais x ao quadrado. Agora é a hora de cancelar, ó. Você tem x ao quadrado desse lado da igualdade, do outro lado da igualdade você tem x ao quadrado também. Então, a gente pode cancelar aqui e aqui. 2 vezes x vezes 1, isso aqui é 2x, mais 1 ao quadrado, que é 1, igual a 7. Então, é a equação de primeiro grau. 2x, esse 1 aqui passa negativo. 2x é igual a 7 menos 1, que é 6. O 2 que está multiplicando passa dividindo. Portanto, o x é 3. Tá? Só que você vem aqui desavisadamente, marca e passa para outra. Aí você errou. Porque ele não está pedindo x, né? Às vezes a questão faz isso, você cai na casca de banana, na pressa. Então você tem que pensar que ele está pedindo a hipotenusa. Então ele está pedindo x mais 1, que é quanto? 4. Então, às vezes, mesmo você fazendo corretamente, você erra porque marca errado porque não prestou atenção aqui com a pergunta, tá? Então aqui é 4, certo? Aí é Pitágoras, basicamente, produto notável, equação de primeiro grau. Essa aqui, considero também uma legalzinha, mediana, porque tem que ter um conhecimentozinho de relações métricas. Primeira coisa que tinha que notar, é uma coisa que eu falei nas aulas anteriores, é que você tem um triângulo aqui, ABC, onde esse BC aqui é um diâmetro. Então, ele está inserido numa semicircunferência aqui. Não precisava nem colocar essa parte aqui da figura, não, tá?
Eu estava só sempre circunferência. Esse ângulozinho BAC tem que ser um ângulo de 90 graus. Ângulo inscrito num arco de 180 graus, que é esse aqui. Então, falei disso para vocês, né? Então, a primeira coisa que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo naquele vértice A. Esse ângulozinho aqui é um ângulo de 90 graus. E aí tem as projeções aqui, que são BH e CH, que a gente também estudou, que são as projeções sobre a hipotenusa, né? E aí você utilizava relações métricas. Ele quer saber qual a medida do diâmetro da circunferência abaixo. Então, ele quer saber o BC. O BC vai ser exatamente a soma das projeções. X mais 2. Vai ser 2x mais 2. Então, veja a importância de quando você começar já a interrogar qual é a pergunta. Porque se você achar o x e tiver nos itens, você vai marcar e erra, tá? A resposta não é o x, é o 2x mais 2. Então, eu vou utilizar aquela relação métrica que a gente já conhece. Quadrado da hipotenusa relativa a quadrado da hipotenusa. O quadrado da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das projeções, que eram os famosos MN, né? Que a gente tinha lá. Então, se você quiser escrever em termos da figura, AH, a altura AH ao quadrado. O M eu posso chamar de BH, vezes o N que eu vou chamar de HC, ou CH, tanto faz. Então, o AH é o raiz de 3, que vai aparecer ao quadrado, igual o BH é o x, e o CH é x mais 2. Então, daqui, o que você ia fazer? Você vai ter x vezes x mais 2, que distribuindo o x é x ao quadrado mais 2x, igual a, aqui vai cancelar o 2 do índice com o 2 do expoente, vai ficar só o 3. Aí você traria o 3 para cá, né? E teria a equação de segundo grau. Mas eu quero mostrar para vocês outra forma de você fazer, outro caminho. Você chegou aqui e você não sabe nada, digamos, de equação de segundo grau. Claro que não é ideal que você não saiba nada. Você vai para os itens. Você vai testar cada item desse. E vai ver em qual deles vai dar 3 aqui. Aliás, né? Aliás, para fazer isso, você teria que trocar o 2x mais 2 por 3. Quando isso é 3, o x é 1 meio. Vai dar trabalho demais, deixa para lá. É melhor fazer a equação mesmo. Então, vamos aqui. X ao quadrado mais 2x menos 3 igual a 0. A soma das raízes tem que ser menos b sobre a, que é menos 2. E o produto tem que ser c sobre a, tem que ser menos 3. Dois números cuja soma é menos 2, o produto é menos 3. São sinais contrários, né? Então, quem vai ser o x', quem vai ser o x das linhas? Esse aqui vai ser 1 e esse aqui vai ser menos 3, né? A soma dá menos 2 e o produto dá menos 3. Detalhe, x não pode ser negativo. Então, o x é esse camarada aqui, né? Portanto, x é igual a 1. Daí, o diâmetro que ele pede, que é BC, vai ser 2x mais 2. Então, vai ser 2 vezes 1 mais 2. Então, dá 2 mais 2, que é igual a 4 centímetros. Né? Está medido em centímetros aqui a altura relativa à hipotenusa. Então, o item correto é esse aqui. Certo? Quer dizer, a caixinha correta de marcar, né? Ok? Relações métricas aqui. Eu acho muito complicado a pessoa fazer essa questão sem ter esse conhecimento de que esse triângulo é um triângulo retângulo, sem conhecimento dessa relação métrica aqui, tá? Acho bem impossível. Bom, aqui você tem uma variaçãozinha, né? Também é uma questão de geometria, um pouquinho de trigonometria no triângulo retângulo. Você tem um copo aqui. Isso aqui, quando vocês estudarem geometria espacial, vão receber o nome, vão saber o nome disso aqui, que é o cilindro, tá? A lata de óleo, a lata de milho, né? Que o pessoal coloca os mixes, né? Bota milho misturado com ervilha e tudo, enfim. Então, essas latas de leite em pó são formas geométricas espaciais chamadas de cilindro, tá? Então, a figura abaixo representa um canudinho dentro de um copo de 15 centímetros de altura, até a altura do copo aqui. Qual o comprimento aproximado desse canudinho, sabendo que 8 centímetros dele estão fora do copo? Então, o pedaço que está fora aqui, é dado que essa distânciazinha aqui é 8 centímetros. Ele quer saber o comprimento aproximado total desse canudo. Então, a parte que está dentro do copo é isso aqui, ó. Eu vou chamar de X. Em particular, esse copo aqui, ele é um cilindro reto. Quer dizer que esse ângulo aqui que forma com o plano da base é um ângulo de 90 graus.
tá? Esse ângulo do cantinho aqui. E aqui ele está informando algo muito valioso, que é esse ângulo aqui que o canudo forma com o diâmetro da base do copo, esse ângulozinho é de 60 graus. E bem aqui ele pede, utilize a aproximação, raiz de 2 igual a 1,73. Então ele não deu isso aí de graça, né? Você vai utilizar. Perceba que eu tenho que descobrir x. Eu tenho o cateto oposto e quero saber a hipotenusa. O que é cateto oposto sobre hipotenusa? Seno. Então aí eu vou ter que usar o seno de 60 graus. É daí que vai aparecer o raiz de 3, vocês vão ver já já. Então, seno de 60 é o cateto oposto, que é a altura do copo, 15, sobre o pedaço que está dentro do copo ainda, que é x. Então, aqui você tem que substituir o seno de 60 por raiz de 3 sobre 2, você tem que saber, né? Igual a 15 sobre x. Trabalho aqui multiplicando em cruz. X raiz de 3 é igual a 2 vezes 15, que é 30. Esse raiz de 3 vai passar dividindo, 30 sobre raiz de 3, e aqui a gente tem que fazer uma coisa que a gente já vinha fazendo muito, que é a racionalização. Multiplica aqui por raiz de 3 em cima e embaixo. Então vai ficar 30 raiz de 3 sobre raiz de 9, que é 3. Mas nós podemos melhorar esse resultado. 30 dividido por 3 dá 10. 10 raiz de 3. Aqui é uma conta fácil de fazer. 10 vezes... Qual é a aproximação que a gente tem que usar? 1,73. Multiplicar esse número por 10 significa que a gente vai deslocar essa vírgula uma casa para a direita. Então aqui vai ficar como? Vai ficar 17,3, né, centímetros. Aí a pessoa se desespera, né? Fez a conta todinha e acha que foi perdido esse trabalho aqui. Mas não foi. Porque a resposta não é essa, ele quer o tamanho, né? Qual o comprimento aproximado do canudo. Então, você tem que lembrar de pegar o x e somar com a parte que está fora, que é 8 centímetros. Então, logo, x mais 8 vai ser igual a quê? 17,3 mais, o que é 8? 8,0. Quando você vai somar isso aqui, você tem que pôr vírgula embaixo de vírgula, né? 3 mais 0 é 3, 8 e 6, 14. Então, 8 e 7 são 15, vai 1, mais 1, 2. Vírgula embaixo de vírgula. Então, dá aproximadamente 25,3 centímetros. Certo? Esse é o tamanho aproximado, ó. 25,3 centímetros. Aqui. Então, marcava essa caixinha aqui. Certo? Então, tem um pouco de geometria espacial, mas é só você saber que é um cilindro. O fato de saber o que é cilindro nem implicava muito na solução, não. Agora, tinha que ter essa ideia do ângulo reto aqui e utilizar a definição de seno. Tá certo? Para poder conseguir fazer. Essa daqui eu também comentei. Eu acho que eu tinha até deixado uma aula gravada sobre esse assunto. Você tem aqui dois segmentos A, B e CD paralelos, né, que ele informa, com a medida em graus do ângulo alfa, esse ângulo bem aqui embaixo. Aí qual foi a ideia que eu disse? É você prolongar esse segmento aqui, ó, em azul aqui, você prolonga ele até encostar aqui no outro segmento. Por que isso é interessante? Porque na hora que você faz isso, você gera um ângulo aqui que é alterno interno com esse. Retas paralelas cortadas por uma transversal determinam ângulos alternos internos congruentes, ou seja, mesma medida. Então, se esse aqui mede 45 graus, esse aqui também vai medir 45 graus. E aí tem duas maneiras de concluir aqui. Você acha esse ângulo aqui, fazendo 180 menos 75, que vai dar, 5 para 10, 5, vai 105, né? Então, você acha que aqui é 105 graus e trabalha esse triângulo aqui, que você vai ter 45 mais 105 mais alfa igual a 180, ou então usa aquele resultado, que o ângulo externo é a soma dos internos não adjacentes, ou seja, o 75 é 45 mais alfa, tá? Ou usa o ângulo externo. O ângulo externo, que é 75 graus externo, esse triângulo aqui, é a soma dos internos não adjacentes, 45 graus mais alfa. Daí já sai mais direto aqui, 75 menos 45 é igual a alfa, portanto, o alfa vai ser 30 graus. Se você fizer dessa maneira aqui, vai dar a mesma resposta. Até porque aqui 45 mais 105 dá 150, mais 30 dá 180. Então, é essa caixinha aqui que você tinha que marcar, tá? Essa daqui também eu vou fazer rapidamente, não tem muito o que fazer aqui, o que dizer. Você tem uma função
e quer calcular o f de raiz de 3, a imagem do raiz de 3. Então, é trocar o x por raiz de 3. F de raiz de 3 vai ser igual a 2 vezes o x. Quem é que está no lugar do x? Raiz de 3. Então, raiz de 3, então, x ao quadrado, né? Vou botar aqui um parênteses, mais 5. Então, é isso que a função faz com x, independente do valor dele. Se for 1, ela pega 1 ao quadrado, multiplica por 2, soma 5. Se for 10, ela pega 10 ao quadrado, multiplica por 2, soma 5. Se é raiz de 3, ela pega o raiz de 3, eleva ao quadrado, multiplica por 2 e soma 5. Então, vamos lá. Aqui, é só você não errar a aritmética básica. Tem que trabalhar isso aqui primeiro, essa potência aqui. Cancelou, cancelou, fica 3. Então, vai ficar 2 vezes 3 mais 5. Prioridade é a multiplicação, 6 mais 5, então aqui vai dar quanto? 11. Então essa aqui era rapidíssima, né? Muito fácil, certo? Essa aqui é se você tiver já o conhecimentozinho prévio de função quadrática, o valor mínimo da função dada pela lei abaixo. O que que acontece? Isso aqui é uma função f dos reais nos reais, né? Ela vai ter um gráfico, o gráfico disso aqui é uma parábola, tá? Concavidade voltada para cima porque o A é positivo. Então, você vai ter lá o plano cartesiano. Mais ou menos aqui um esboço aqui. Não sei se vocês viram isso ainda. Quer dizer, já viram, não sei. E aí o gráfico desse negócio vai ser uma parábola. A parábola, ela pode não encostar no eixo X de nenhuma forma. Ela sempre vai cortar o eixo Y, sempre. No valor aqui do termo independente. Então, essa aqui vai cortar o Y no 8. Ela pode não cortar o eixo X aqui. Aqui o eixo X. Ela pode só encostar no eixo X e subir, que aí quando as raízes da equação do segundo grau aqui, quando você faz o f de x igual a zero, você vai ter uma equação do segundo grau. Se o delta for igual a zero, as raízes são iguais, então ela só encosta, ela é tangente ao eixo. E tem uma terceira situação em que ela pode cortar em dois lugares diferentes, que é quando as raízes da equação do segundo grau são diferentes, que é o x' e aqui é o x duas linhas. Esses caras aqui, quando você estuda a função, eles recebem um nome especial, são chamados de zeros da função. São os locais onde ela corta o eixo x, geometricamente. E são os valores que anulam a função, tá? São os que anulam a função. A função se anula nesses valores aqui. E aí, fora isso, o que vai mudar é a concavidade. Como eu disse, o A aqui é 1, é positivo. Sempre que o A for positivo, a concavidade é para cima, então o gráfico é assim, tá? Se o A for negativo, por exemplo, menos 1, menos 2, aí você tem concavidade para baixo. Pode ser que não encoste no eixo x de jeito nenhum, pode ter uma situação assim, só para baixo, encostando em um ponto, e pode ter onde ela corta em 2 pontos, tá? Então, tem todas essas situações aí no estudo de função de segundo grau, de parábola. Posso até mostrar, se der tempo, alguma coisa mais em outro software para vocês verem, tá? Para ficar mais entendido isso. Então, o que que eu vou fazer aí? Nesse negócio de da parábola ter um ponto de máximo ou mínimo, né? E aí ela vai ter o seguinte, como aqui o A é positivo, que é 1, a concavidade vai ser assim, para cima. Aí ela vai ter um ponto de mínimo aqui, certo? Aí se eu colocar aqui os eixos, o que ele está querendo saber é o valor mínimo da função. Ele quer saber o menor valor que ela assume aqui no eixo Y. Porque qualquer função, quem vai dar os valores dela vai ser o eixo Y aqui, que é o eixo vertical. O domínio da função vai ser dado pelo eixo X aqui. Aqui é o domínio, e aqui vai ser as imagens, né? Os valores da função. Aí, o que que você tem que saber para fazer isso aí, né? Esse pontinho aqui, ele recebe um nome especial, que ele é chamado de vértice, tá? Da parábola. Aí tem uma fórmula para você achar as coordenadas desse ponto aqui em função do A, do B e do C aqui da função. Essa função de segundo grau, ela está nessa forma aqui, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Ela está nessa forma, onde eu sei os coeficientes a, b e c quem são. Então, o a é 1, o b é menos 6 e o c é 8, tá? Eu sei quem são os coeficientes. Aí você tinha que saber que o vértice é dado por essas coordenadas aqui. O x do vértice é menos b sobre 2a, aqui é a abscissa do vértice, e o y do vértice é menos delta sobre 4a, tá? Então, esse cara aqui é chamado de x do vértice, a abscissa do vértice, e esse aqui é chamado de y do vértice, que vai ser o valor máximo ou mínimo da função, que depende da situação. Se a concavidade for para cima, é valor mínimo, né, da função.
Se a concavidade for para baixo, ela assume aqui um valor máximo, né? Na situação do nosso problema, é valor mínimo, né? Concavidade para cima. O A é positivo, então concavidade para cima. Então, a gente tinha que jogar esses valores aqui na relação. Quem vai ser o x do vértice? Então, x do vértice vai ser menos o b, então menos o b, que é menos 6, sobre 2 vezes o a, que é 1. Menos com menos é mais, então vai ficar 6, sobre 2 vezes 1, que é 2. 6 dividido por 2 dá 3, tá? Dá 3. Então, isso aqui é o valor da variável x para o qual acontece aqui o valor mínimo. Ele ainda não é a resposta. Perceba que ele colocou aqui a pegadinha, eu coloquei aqui o 3 para você marcar. Não é o 3 o que ele quer o valor mínimo da função. Então, ele quer o y do vértice. Então, a gente poderia calcular o y do vértice sem calcular sequer o x do vértice aqui diretamente, ó. Primeiro, a gente tinha que calcular o delta, que é o discriminante, que é b ao quadrado menos 4ac. Então, aqui vai ficar o quê? Quem é o b, né? Menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 8. Então, aqui vai dar 36 menos 32, dá 4. Aí você jogava aqui na fórmula, tinha que saber a fórmula, né? Então, o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, ficava menos 4 sobre 4 vezes o a, que é 1. Então, ficava menos 4 dividido por 4, que dá exatamente menos 1. Né? Então, esse é o valor mínimo da função. O meu desenho está até errado aqui, né? Porque menos 1 tem que ser aqui embaixo. Se o vértice é 3 e menos 1, o vértice está por aqui assim. E a gente tem esperança que ele vai cortar o eixo aqui em 2 lugares, né? Outra maneira de você fazer, a pessoa poderia dizer assim, ah, professor, mas eu não lembro ou não sei que o y do vértice é menos delta sobre 4a. Eu só sei que o x do vértice é menos b sobre 2a. Como é que, a partir do x do vértice, eu poderia determinar o y do vértice, que é o valor mínimo? Você tinha que lembrar o seguinte. Quando você tem f de x, né, a gente costuma trocar isso aqui por y. O y é a mesma coisa que o f de x. Então, se tu tem o y do vértice aqui, nada mais é do que o f do x do vértice. É o correspondente, né? Então, o y do vértice é nada mais é do que o f do x do vértice. Então, vai ser o f de quem? Quanto é o x do vértice? 3. Então, se você não soubesse ou não lembrasse que o y do vértice é menos delta sobre 4a, o outro caminho era você calcular o x do vértice, aí tinha que saber no mínimo isso aqui. Isso aqui tinha que saber no mínimo isso aqui. Que o x do vértice é menos b sobre 2a. Aí achava o 3 e aplicava na função, porque a função você já tem no enunciado, ó. O f de x é x ao quadrado menos 6x mais 8. Aí joga o x igual a 3 aqui. Como é que vai ficar? Vai ficar 3 ao quadrado menos 6 vezes 3, né? O x é 3, mais 8. Aí você calculava a expressão 9, né? 3 ao quadrado é 3 vezes 3, menos 6 vezes 3, que é 18, mais 8. Vamos ver quanto é que dá isso aqui, ó. 9 mais 8, 17, menos 18. Subtrai e dá o sinal do maior. Então, isso aqui vai dar menos 1 de novo, ó. Então, não importa o caminho que você vai seguir. Você vai acabar encontrando que o y do vértice, ou seja, o valor mínimo da função é menos 1. Certo? Então, precisava desses conhecimentos básicos aí, tá? Você não souber o que é uma parábola e tal, o que é uma função de segundo grau, aí você não fazia, não. Eu vou digitar aqui aquela função, tá? F de x igual a x ao quadrado menos 6x, né? Mais 8. Nessas horas é importante ter boa memória. Pronto, enter. Então tá aqui o gráfico da gente, ó. Que a gente estava tentando mostrar lá um esboço, né? Tá aqui o vértice, ó. Esse ponto aqui, ó, tá? Ele é o vértice. Ó, 3 menos 1 é o vértice. Aqui ele nomeou por A, mas eu poderia renomear aqui por V. Tá aqui o vértice V, tá certo? Como eu já previa, essa função ela vai cortar aqui o eixo x, tá? Em 2 lugares, ó. Ela corta aqui no 2 e aqui no 4. Esse 2 e o 4 são os zeros da função. Significa que se eu calcular o f de 2, vai dar 0. E se eu calcular o f do 4, vai dar 0 também.
E perceba que lá no eixo Y, vamos olhar aqui onde é que ela vai cortar o eixo vertical. Ó. Deixa eu tirar essa malha aqui, só para poluir menos. Ó, onde é que ela está cortando o eixo Y? Bem aqui no 8, tá vendo? Ó? O gráfico continua, ele é infinito, tá? Mas ela vai cortar o eixo Y aqui no valor do C, sempre. Então vai cortar aqui no 8, ó. Se eu for marcar um ponto aqui, quer dizer, o ponto de interseção, ó. Olha, 0,8, tá vendo? Ó? O f de 0 é 8. Tá? E aqui, como eu já falei, está aqui os zeros da função. O f de 2 é 0 e o f de 4 é 0. Agora eu vou fazer aqui a verificação algébrica disso, ó, que o f de 2 vai dar 0. Vou fazer aqui o teste rapidinho. Vamos calcular aqui o f de 2. Só para testar mesmo. Ó, teoria. F de 2, então pega x ao quadrado, ó, 2 ao quadrado, menos 6 vezes 2, mais 8, né? Ó, 2 ao quadrado é 4, menos 6 vezes 2 é 12, mais 8. Olha aí, 4 mais 8, 12, menos 12, 0. Então, isso aqui significa que 2 é 0, 0 da função. Vou verificar só o F4 rapidinho. Ó, o F4. F4, pega o x eleva ao quadrado, menos 6 vezes o x, que é 4, mais 8. Mais 8. Ele tem que falhar, senão não é ele, né? Vamos lá. 4 ao quadrado dá 16, menos 6 vezes 4 é 24, mais 8. Olha aí. 16 mais 8 é 24, menos 24, 0. Então, isso significa que 4 também é 0 da função. Tá? E eu vou voltar aqui para explorar um pouco mais a teoria do que eu já tinha explicado, para reforçar. Então, tem várias situações que podem acontecer. Eu vou colocar uma situação agora, e eu vou tirar isso aqui, vou deixar só de exibir aqui. Eu vou colocar uma situação de uma função aqui, que ela só encosta no eixo em um ponto, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever aqui g de x igual. Aí eu vou colocar x ao quadrado, deixa eu ver se eu faço um aqui que dá certo. Menos 2x mais 1, esse aqui já dá certo. 2x mais 1. Enter. Ó, essa função aqui, ela é tangente ao eixo x, ela só vai encostar nesse pontinho aqui, que é o ponto 1, 0. Significa que o único zero dessa função aqui é o 1. Tá aqui, ó. O único ponto de interseção é esse, ó. Aqui com o eixo x. Olha onde é que ela está cortando o eixo y, no valor do c. Qual é o valor do c que tem bem aqui na função, ó? 1, tá vendo? Então ela corta o eixo y no c, que é 1, e aqui ela só encosta no ponto 1, 0, e depois ela começa a subir de novo, tá? Concavidade para cima, porque o a da função, que é 1 aqui, antes aqui do x ao quadrado aqui tem 1, porque é neutro, a gente não escreve, então a concavidade é para cima. Então essa aqui é outra situação que pode acontecer. Vou colocar outra de tangência de novo. H de x é igual, vamos lá, x ao quadrado, deixa eu ver se eu penso no trinômio quadrado perfeito aqui, menos 4x mais 4, mais 4. Ó, enter. Tá aqui, ó. Essa daqui, deixa eu tirar essa daqui da visualização. Ó, essa daqui ó, também é tangente ao eixo, só encosta num ponto, que é o 2, ó. Se eu marcar aqui o ponto de interseção com o eixo x, ó, o zero dela é o 2. Quer dizer que o h de 2 vai dar 0 aqui, ó, vai zerar essa expressão. E nessa daqui, g de x, quer dizer que o 1 vai zerar isso aqui. Então, você tem os zeros da função aqui, tá certo? Quando isso aqui acontece, com certeza o discriminante, que é o delta, dá igual a 0. Se você calcular o delta dessa função aqui, vai dar 0. Se você calcular o delta dessa função aqui, vai dar 0. Se você calcular o delta dessa daqui, da f de x, que é aquela primeira que a gente fez, ele vai dar diferente de 0, né? Porque o que, que acontece se você pensar bem? Faz uma reflexão. O que, que significa encontrar os zeros de uma função? Significa você encontrar os valores onde a função f se anula, ou a função g se anula, o h, o nome não importa. Mas aí, se você vai querer que isso aqui seja igual a 0, você está resolvendo uma equação de segundo grau. X ao quadrado menos 6x mais 8 igual a 0. Ou então, x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 0. Ou então, x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a 0. Né? E aí, resolver uma equação de segundo grau, a gente já sabe qual é o resumo. Se o delta for 0, só tem uma solução. Então, o gráfico é tangente ao eixo. Se o delta for maior que 0, for diferente de 0, quer dizer, não é nem diferente de 0, né? É maior do que 0, que ainda tem o caso dele ser menor. Se o delta for maior que 0,
Então, acontece isso aqui, ó. Ela corta em dois lugares, tá? Que é a nossa primeira, essa F aqui. E se o delta for negativo? Bom, se o delta for negativo, ela não encosta no eixo X. Eu vou fazer um exemplo agora para vocês verem com o delta negativo, tá? Para vocês verem aqui. Então, eu vou supor aqui, não sei mais nem que nome colocar. I de X, PF, GH, tá aí. I de X igual, sei lá, X ao quadrado. Agora eu tenho que fazer um esforçozinho aqui para pensar. Menos X por delta da negativo, ó. Delta negativo, você vai voltar mais 10, acho que dá certo. Pronto, mais 10. Então nem vendo a função, né? Aí diz, vixe, professor, não tem gráfico? Não tem. Vamos ver onde é que está o gráfico. Vou tirar esse B e esse C daqui, porque eu não vou precisar deles, não. Olha onde é que está o gráfico, ó. Vamos lá. Olha aí onde é que está o gráfico. Lá em cima, né? Ó. Olha onde é que esse gráfico aqui está cortando o eixo Y. No valor do C, que é 10, ó. Onde é que ele corta o eixo Y? Esse gráfico, ele encosta no eixo X de maneira nenhuma. Então, quer dizer que essa função não tem zeros, tá? Não tem zeros reais. Se você calcular o delta aqui, vai dar 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 10. Vai dar 1 menos 40, dá menos 39. Como a gente sabe, número negativo não tem raiz quadrada. Você não consegue calcular a raiz quadrada de delta. Então, a tua equação de segundo grau não tem solução. Que é a mesma coisa que dizer que a função não possui zeros, ó. Ela vai ter um valor mínimo? Vai. Mas zeros ela não tem, ó, porque o eixo X está bem aqui, ó. O eixo X está bem aqui, e ela está lá em cima. O ponto de mínimo dela é bem distante do X, certo? Agora, suponha que eu vou mudar essa função e eu vou botar um A negativo para ver o que é que acontece. Eu vou botar aqui menos 2, ó, e vou dar Enter. Ó, agora, vou dar aqui OK. O que aconteceu com o gráfico? Ó, foi para baixo. Por quê? Porque eu botei um A negativo, ó, a concavidade ficou voltada para baixo da minha parábola, tá? Continua cortando o eixo Y no 10, porque eu não alterei o C, eu só alterei aqui o A. E aí, com certeza, esse delta agora vai ser positivo, porque ela está cortando aqui o eixo X em dois lugares distintos aqui, tá? Se eu calcular o delta aqui, vai ser positivo. Vamos ver uma situação em que o A, eu vou fazer uma situação agora em que o A é negativo e ela só encosta em um ponto aqui, no eixo X. Por exemplo, tá ficando cada vez mais difícil dar nomes, mas eu vou conseguir. Fzão de X igual, depois eu apago essas aí. Ó, eu vou criar menos x ao quadrado, eu quero que ela encoste só num ponto. Essa daqui já serve, menos x ao quadrado. Ela vai encostar no x só na origem do sistema cartesiano, que é o ponto 0, 0. Tá? É fácil ver que o zero dessa função é zero. Porque se eu fizer f de zero aqui, vai dar menos 0 ao quadrado, que vai dar zero. Tá? Mas a gente pode variar um pouco mais aqui. Deixa eu ver se eu coloco ela para cortar em um ponto só, mas num lugar diferente. Vamos ver aqui. Menos, se eu fizer menos 2x, ela vai cortar em 2. Vamos ver? Ó, ela vai cortar e vai ter dois zeros aqui. Tá certo? Como é que eu faço para ela não ter nenhum zero? Eu tenho que fazer o meu delta ser negativo. Então aqui eu vou botar um número menos 12 para ver o que é que acontece. Ó, então vamos ver onde é que está a função. Menos x, ó, tá lá embaixo, ó. Concavidade para baixo, porque o A é negativo. Ela corta o eixo Y no menos 12 e não tem zeros, porque o delta aqui vai ser negativo se você calcular, certo? Mas deixa eu ver se eu faço aqui a outra situação, né? Vou apagar uma dessas aqui. Delete. E aí vamos ver se eu crio outra situação aqui, certo? Ai, vai, ficou lá em cima. Foi o que eu fiz com os eixos, hein? Vou movimentar aqui, né? Eu tô achando que eu vou abrir a outra janela aqui logo. Ah, não. Pronto, deu certo. Então eu quero um agora que intercepte o eixo X só num ponto, mas com concavidade para baixo. Vamos criar aqui um exemplo, tá? Vamos pensar um pouquinho aritmeticamente aqui. Fazer aqui um borrão em outra página. Eu quero uma função que ela só tem um zero, mas tem a concavidade para baixo. Então vamos lá. F de x, eu quero uma função quadrática. Eu quero que o delta seja negativo, eu quero que o A seja negativo, e eu quero que ela só corte um ponto. Eu quero que o x, desculpa, delta negativo não. O delta tem que ser igual a zero, né? Se ela encostar só num ponto, o delta tem que ser igual a zero, o A tem que ser negativo. Se o delta é igual a zero, eu quero que o x' seja igual ao x duas linhas. Existe uma forma da gente fazer isso aqui sem adivinhação.
é trabalhar a forma fatorada da função, que é essa daqui, ó. F de x é igual a que multiplica x menos x', x menos x duas linhas. Basta que a gente atribua um x' igual a x duas linhas que a gente queira. Eu vou atribuir 3 aqui. E vou fazer o a ser negativo. Por exemplo, menos 2. Aí eu já tenho a minha função, ó. A minha função vai ser essa daqui, ó. Vai ser menos 2 que multiplica x menos 3 vezes x menos 3. Isso aqui vocês sabem que é a mesma coisa que menos 2 vezes x menos 3 ao quadrado. Aí, para deixar a função mais explícita em termos de a, b e c, o que a gente faz? Usa o produto notável aqui. Deixa o menos 2 aqui fora e vai desenvolver a parte que está dentro do parênteses aqui. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, aqui vai ficar menos 2, x ao quadrado, menos 6x, mais 9. Aí, agora a gente distribui o menos 2 que está aqui fora. Aí vai ficar menos 2x ao quadrado, menos com menos, mais 12x, menos com mais é menos, 2 vezes 9, 18. Então, essa é a minha f de x, que ela já serve para nós. A gente quer uma função que ela só encoste no eixo x, mas que tenha concavidade para baixo. Então, o a é menos 2, o b é 12 e o c é menos 18. Guardem isso aí na mente de vocês e vamos escrever isso aqui no programa, tá? Menos 2x ao quadrado mais 12x menos 18. Menos 2x ao quadrado, não vou nem batizar ela não, vou escrever direto. Menos 2x ao quadrado, x ao quadrado, mais 12x, olha aí, olha ele fazendo a parábola aí, menos 18, né? Ele vai batizar para nós aí como f alguma coisa, vamos lá, ó, ele colocou aqui o nome, ó, f de x, tá? Então tá aqui, ó, a nossa função, certo, ó? Olha aí, ela só encosta aqui no 3, ó, porque eu fiz o x' ser igual ao x duas linhas igual a 3, quer dizer que o f de 3 é 0. Então, o ponto de interseção com o eixo x é esse aqui, ó, abscissa 3 e ordenada 0. Olha o local lá embaixo onde ela corta o eixo y, eu aposto que é no menos 18, ó, vamos olhar aqui, tá? Vamos voltar aqui, olha aí, o menos 18 aqui, ó, onde ela corta o eixo. Concavidade para baixo porque o a é negativo, o a é menos 2, tá? Então, mesmo pegando um pouco de tempo, eu gostaria de ter feito, com certeza, esse resumo sobre função quadrática com vocês. Talvez vocês não soubessem, tá? Então, nós ficamos levando mais um conhecimentozinho para outras questões que vocês possam vir a conhecer, tá certo? Ou precisar resolver. Vamos para a próxima aqui, rapidez, né? Tem a ver com o tema anterior, né? Então, a gente vai ser mais rápido nessa daqui. Uma bola colocada no chão é chutada para o alto, percorrendo uma trajetória descrita pela função abaixo, em que y é a altura da bola, dada em metros. A altura máxima atingida pela bola é... Não é raro as funções quadráticas aparecerem no estudo de fenômenos físicos. Quando o cara lança uma bola de basquete, ou então quando no jogo de futebol o cara dá um chute na bola, a trajetória aproximada da bola é uma parábola. Um pequeno falha aqui, uma pequena falha dessa questão que eu vejo é que ele não definiu quem é o x, ele definiu quem é o y, que é a altura da bola. Então, eu senti necessidade de ele definir o x, que seria o tempo, tá? Seria o tempo. Ou seja, após um segundo, qual é a altura da bola? Após 2 segundos ou minutos, sei lá, tá? Então, você tem aqui uma situação de uma função, tem o plano cartesiano. É claro que a bola sai do solo, então, quando o x é igual a 0, dizemos aqui que o x é o tempo, né? Esse x aí vai medir o tempo, essa grandeza x, né? O tempo de deslocamento. E aqui no eixo Y você vai ter a altura, medida em metros, sei lá. Em metros, ele já disse que é em metros. Então você tem duas grandezas. Aí, essa parábola aqui, ela vai fazer um negócio assim, ó. Ela vai sair, lá vai fazendo uma reta, não sei pra quê. Ela vai fazer assim, ó. Aí a bola atinge a altura máxima, aí depois ela desce e volta ao chão, né? Então, o que ele quer saber? A altura máxima aqui, que ela atinge. Então, ele quer saber, na verdade, quem é o y do vértice, né? Ele quer saber aqui quem é o y do vértice. Então, é muito parecido com aquela questão anterior. Só que agora a gente vai ter um valor máximo da função e não um valor mínimo, né? Porque o a é negativo, que o a é menos 2, com cavidade voltada para baixo. Ela atinge a altura máxima, depois ela volta para o chão, né? Então, o que acontece? A gente pode calcular o x do vértice,
Primeiramente, depois substituir aqui na função. Você lembra que o y, eu falei que o y é a mesma coisa que o f de x, né? Esse y a gente pode trocar por f de x. Então, o que a gente tem aí é f de x é igual a menos 2x ao quadrado mais 12x. A gente tem a altura da bola em função do tempo, né? A altura, o f de x, em função do tempo x. Então, vamos achar aqui o x do vértice. Então, vamos lá. Usa aquela relação. X do vértice é menos b sobre 2a. Então, vai ficar menos 12 sobre 2 vezes o a, que é menos 2. Perceba que a gente vai encontrar um valor positivo. Não teria nem sentido encontrar um valor negativo, porque eu estou medindo o tempo, né? O tempo não pode ser negativo. Então, aqui dá menos 4. Dividindo aqui, fica tudo positivo, dá 3. Então, 3 minutos ou 3 segundos depois, né? Qual seria a altura da bola? Aí você aplica isso aqui na função. Então, a altura máxima, Hmax, que eu vou chamar aqui, vai ser o f de 3. Aí você joga aqui, ó, menos 2 vezes 3 ao quadrado, mais 12 vezes 3. Aqui o cuidado que você tem que ter, para finalizar, é com expressão, né? E aqui primeiro você faz a potência. Você jamais vai multiplicar o 2 pelo 3 aqui e botar menos 6 ao quadrado. Então aqui é menos 2, 3 ao quadrado é 9, prioridade aqui é a multiplicação, que dá 36. Menos com mais é menos, 2 vezes 9 é 18, mais 36, né? Então, 36 menos 18 dá 18. Seria 18 metros. Então, ela atinge a altura máxima de 18 metros, depois começa a descer até chegar ao solo. Então, tá aqui a caixinha que vocês tinham que marcar. Tá? Vamos para a próxima aqui rapidinho. Não sei se é o mesmo assunto, mas vamos lá. Também função quadrática. Então, aí, outra contextualização. O lucro L de uma empresa para certo produto é obtido pela função definida pela lei abaixo, em que X representa o número de quantidades produzidas. Para quantas unidades, preste atenção na pergunta, para quantas unidades se obtém o lucro máximo? De fato, vai ter um lucro máximo, ó, que o A é negativo, com cavidade para baixo, é assim, tem um lucro máximo aqui. Ele quer saber quando é que esse lucro máximo é atingido, para qual quantidade produzida, que é o X. Então, nesse problema, o que ele quer saber é o X do vértice, né? Qual é o X do vértice? Então, a ideia aí é a gente aplicar diretamente, não tem o que fazer. X do vértice é menos B sobre 2A. Então, vai ficar menos, o que é o B? 2.000. Sobre 2 vezes o A, que é menos 2. Então, aqui dá menos 2.000 dividido por menos 4. Fica tudo positivo, então fica 2.000 dividido por 4, que dá quanto? 500. Então, quando ela produz 500 unidades, ela atinge o lucro máximo. Depois disso, começa a baixar o lucro até zerar, né? Certo. É claro que baixando até zerar, é melhor parar de produzir, né? Então, o lucro máximo é atingido quando a produção é de 500 unidades, certo? Qual é o lucro máximo? Aí eu teria que calcular o L de 500. Como não é o propósito aqui, porque a pergunta é saber as unidades, né, do lucro máximo, então eu não vou fazer. Tá aqui, 500. Essa daqui era áreas, né? Então a indústria utiliza placas retangulares de alumínio como as mostradas na figura, nas quais toda a região sombreada que está fora dos círculos é desperdiçada. Qual é a área desperdiçada em centímetros quadrados? Basicamente, calcular a área do retângulo e subtrair as áreas dos dois círculos que são iguais, né? As dimensões do retângulo você já sabe, né? Então, a área do retângulo, base vezes a altura, vai ficar 4 raios de 10 menos 2 raios... Não, menos não. Vezes, né? Base vezes a altura. 2 raios de 10. Então, 4 vezes 2, 8. Raiz de 10 vezes 10, que é 100. Então, vai ficar 8 vezes 10, que dá 80. Esse 80 centímetros quadrados é a área do retângulo. Ele quer saber a área desperdiçada. Eu tinha que tirar a área dos dois círculos. O que acontece com esses círculos aqui? Você vai notar o seguinte, quando a gente traça aqui um diâmetro, que é do ponto de tangência desse lado até o ponto de tangência aqui embaixo, esse diâmetro é exatamente essa dimensão aqui, 2 raios de 10. Então, você tinha daqui que o 2R é igual à altura aqui do retângulo, 2 raios de 10. Daí você tinha facilmente que o R é raiz de 10. Você achava o raio do círculo. Então, a área do círculo, né, que eu vou representar assim,
vai ser π vezes o raio ao quadrado. Então, vai ser π vezes raiz de 10 ao quadrado. Aqui cancela, fica só o 10π. Então, qual vai ser a área desperdiçada? A área desperdiçada vai ser igual à área do retângulo menos 2 vezes a área do círculo. Lembrando que aqui tem dois círculos iguais, né? Tem que subtrair as áreas dos dois. Então, vai ficar 80 menos 2 vezes 10π. Então, ficava 80 menos 20π. Só que ele pedia para utilizar essa aproximação para o π de 3,1. Então, aqui vai ficar 80 menos 20 vezes 3,1. Então, vai ficar 80 menos. Multiplicar por 20 é multiplicar por 10, depois por 2. Se você multiplica por 10, deslocar a vírgula uma casa para a direita. Então, fica 31 vezes 2, que dá 62. 80 menos 60 dá 20, tirando 2 dá 18. Então, aqui dá 18 centímetros quadrados, aproximadamente, a área desperdiçada. Então, item correto, item, eu estou com essa de falar item direto, essa caixinha aqui, tá? 18. Essa daqui, eu não gostaria de terminar o de hoje sem falar dessa teoria. Eu não sei se vocês já viram, que é a teoria de progressões aritméticas. Primeira coisa, antes de eu falar nela aí, tá? Eu vou falar um pouco sobre progressões aritméticas. Então, chamado de PA. Progressões aritméticas. O que é isso? Uma progressão aritmética é uma sequência numérica, tá? Uma sequência de números, né? Inclusive, vocês conhecem uma desde pequenos, né? Essa daqui, ó. Quando você começa a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você vai somando um aqui intuitivamente. 8 e assim vai. Então, quando vocês fazem uma contagem, vocês estão dando com a PA, progressão aritmética. Mas eu quero trabalhar outro exemplo, não tão elementar. Porque eu posso começar a sequência em outro número e sair... Aqui a gente vai somando 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4, 4 mais 1, 5, 5 mais 1, 6, 6 mais 1, 7, assim vai. Eu vou começar uma sequência aqui diferente. Vou começar no 3, por exemplo. E eu vou somar 2. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. 9 mais 2, 11. 11 mais 2, 13. 13 mais 2, 15. 15 mais 2, 17. 17 mais 2, 19. E assim vai. Então, isso aqui é um exemplo de progressão aritmética, tá? Então, a partir do segundo termo, você pega o termo anterior e soma uma constante. Essa constante que eu estou somando é a chamada razão da PA, tá? Então, qual é a razão da PA aqui? Razão da progressão aritmética. Aí a gente representa com a letra R. É o número que eu estou somando para obter o da frente. Então, no caso aqui, o R é 2. Nessa aqui de cima, qual é o R? R igual a 1. Você pode ter razão positiva, você pode ter razão negativa. A razão pode ser 10? Pode começar 10, 20, 30, 40, 50. Isso é uma PA. Então, aqui eu tenho uma PA de razão 2, né? 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. 9 mais 2, 11. 11 mais 2, 13. Então, a razão é esse número que está sendo somado para obter o termo da frente. E aí, qual é a graça desse assunto aqui? É que, se eu quisesse achar o milésimo termo, nesse negócio aqui, achar o termo de ordem 1000. Porque aqui, ó, vai ser o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto, o sexto da sequência, o sétimo, o oitavo, o nono. Já pensou se eu quisesse achar o milésimo termo nesse negócio de somar 2 em 2 até chegar nele? Né? Já pensou? Então, a gente não precisa fazer isso. Tem um método, seguindo um padrão, que nos permite calcular qualquer termo dessa sequência, bastando a gente conhecer qual é o primeiro termo e qual é a razão. A gente vai deduzir como é que chega nisso. Então, ó, presta bastante atenção nessa parte aqui, é primordial, tá? O 5. Bom, o 5, a gente pode escrever em termos do primeiro termo, que é o anterior a ele, né? Esse aqui é o segundo termo. A gente pode escrever ele em termos do primeiro termo e da razão, como sendo o primeiro termo mais a razão, 3 mais 2. Como é que a gente pode escrever o 7? O 7 é o anterior mais a razão. Só que o 5 a gente já viu que é 3 mais 2. Então, eu posso trocar o 5 aqui por 3 mais 2.
Não esquecendo desse mais 2 que está aqui na frente. Me permitam escrever isso aqui da seguinte maneira. Isso aqui é 3 mais duas vezes, né, o 2. Como é que eu posso escrever o 9? Vamos lá. Vamos escrever aqui o 9. É o termo anterior, que é o 7, mais a razão. Só que a gente viu que o 7 é 3 mais 2 mais 2. Então, vamos lá. 3 mais 2 mais 2. Não posso esquecer desse 2 aqui na frente. Aqui é só o 7. Então, o que é isso aqui? 3 mais... Quantas vezes a parcela 2 está aparecendo aqui? 3 vezes. Então, é mais 3 vezes o 2. Vamos fazer o 11. O 11. Ora, o 11 é o termo anterior, que é 9, mais a razão, que é 2. Só que a gente viu aqui no passo anterior que o 9 se escreve como 3 mais 2 mais 2 mais 2. Então, 3 mais 2 mais 2 mais 2, isso aqui é o 9, mas não posso esquecer do 2 aqui na frente. Então, 3 mais... Quantas vezes esse 2 aqui está aparecendo? 4 vezes, né? Então, aqui, ó, você vai ter 4 vezes... Aqui eu queria ter colocado de vez por razões pedagógicas e psicológicas. Então eu vou colocar. Então aqui é 2 e aqui é 4 vezes 2. Vamos fazer o 13, tá? Fazer pelo menos mais um, para ver se a gente enxerga o padrão. O 13 é o termo anterior a ele, que é o 11, mais a razão, que é 2. Só que a gente viu no passo anterior que o 11 é 3 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Então vai ficar 3 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais esse 2 aqui que eu não posso esquecer. Então, vai ficar 3 mais... Quantas vezes o 2? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, aqui, 5 vezes o 2. Isso não é coincidência, tá? Isso não é coincidência. Tem um padrão aqui, se vocês notaram. Ó, tem uma certa quantidade de 2, onde esse 2 aqui eu quis realçar de propósito, que esse 2, esse segundo 2 aqui de verde que aparece, ele é a razão. E esse cara aqui é o primeiro termo, que a gente vai chamar ele de A índice 1 da sequência. É o primeiro termo. Quem vai ser o A índice 2? O segundo. Quem vai ser o A índice 3? O terceiro, e assim vai. Então, o que vocês estão notando aqui? Que o 7, que é o terceiro termo, né? Ó, terceiro, primeiro, segundo, terceiro. Ele é o primeiro termo mais 2 vezes a razão. O que é o 9? Ó, o 9, primeiro, segundo, terceiro. O 9 é o quarto termo. Ele é o A índice 1 mais 3 vezes a razão. Quando eu pego o 11, o que é o 11? É o quinto termo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. O quinto termo, eu vi que ele é o primeiro termo, que é o 3, que é o A índice 1, mais 4 vezes a razão. Quem é o 13 na sequência? Bom, o 13 é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Então, esse cara aqui é o A índice 6. A gente está vendo que ele é quem? Ele é o A índice 1, que é o primeiro termo, mais 5 vezes a razão. Só para fazer mais uma vez, para ficar bem claro, eu vou fazer isso com o próximo termo, que é o 15. A gente vai deduzir que o 15 vai ser o primeiro termo mais 6 vezes a razão. Vamos lá, preste atenção. Ó, quem vai ser o 15? É o 13, aí vai ganhar um 2 de brinde, ó. Só que aqui já tinha quantos 2? 1, 2, 3, 4, 5. Com mais esse, ele ganha 6. Ele fica com 6, ó. Então, vai ser 3 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Deixa eu ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Mais esse 2 aqui. Ou seja, é o 3, que é o primeiro número da sequência, mais 6 vezes 2. Ou seja, o 15... que é aqui o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, que é o sétimo termo, esse cara aqui, é o A7, ele vai ser quem? Ele vai ser o A1, que é o 3, mais 6 vezes a razão. Então, isso permite a gente deduzir aqui um padrão. Quando eu tiver num termo qualquer de ordem N, o que vai ser o AN? Vai ser o primeiro termo, mais uma certa quantidade de vezes aqui, a razão. Que quantidade de vezes é essa? Ora, quando aqui era 6, aqui era 5R. Quando aqui era 5, aqui era 4. Quando aqui é 3, o A3, aqui é o quê? 2. Opa, deixa eu ver se eu não estou lendo errado. Aqui é o 9, é o quarto, né? Aqui é 3, tá certo.
Quando é A4, aqui é 3. Quando é A2, aqui... A2 não. A3, aqui é 2, né? E assim vai, ó. Então vamos lá, preste atenção. Recapitulando. O 7. O 7 é o A índice 3, é o terceiro termo. Quantas vezes a razão aqui apareceu? Multiplicada por 2. Aqui quem é o 9? É o A4. Quantas razões tem aqui? 3. 4 menos 1, né? Aqui quem é o 11? É o A5. Quantas vezes, qual o número que está multiplicando aqui a razão? É o 4. 5 menos 1. Aqui o 6. Aqui apareceu 5. 6 menos 1. Então, quando for um N qualquer, o que vai aparecer aqui antes da razão é N menos 1. Tá? Então, isso aqui é uma fórmula que permite você encontrar qualquer termo da PA, tá? Se você conhece o primeiro termo e conhece a razão. A posição você vai saber. Por exemplo, se eu quero achar o centésimo, o N é 100. Se eu quero achar o milésimo, o N é 1000. Então, digamos que naquela sequência ali, eu quisesse achar quem é o A1000. O milésimo termo que vai aparecer. Eu vou ficar somando de 2 em 2? Não, eu vou aplicar isso aqui. Vai ficar A1000 é igual ao A1 mais 1000 menos 1, 999 vezes a razão. Eu sei, eu sou exagerado, mas tudo bem. Então, o que você faz? Quanto é o A1? 3. Você bota aqui 3 mais 999 vezes a razão, que é 2. Vamos fazer a conta. 999 vezes 2. Vamos lá. 2 vezes 9, 18, vai 1. 2 vezes 9, 18, mais 1 é 19, vai 1. 2 vezes 9, 18, mais 1, 19. 1998. Então, fica 3 mais 1998. 1998 mais 3 vai dar 2001, né? Porque 1998 mais 2 é 2000, 2001. Então, esse número aqui é o que está na milésima posição da sequência. Tá certo? Ele está na milésima posição dessa sequenciazinha aqui. É claro que aqui é fácil, não precisa de fórmula para você saber quem é que está na milésima posição aqui. Quem é? É o 1000, né? Eu comecei de 1 e fui de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E assim vai. Então, isso aqui é a parte inicial que conceitua o que é uma progressão aritmética. É uma sequência em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior somado com a constante. Essa constante é chamada de razão da progressão aritmética. Tá certo? E aí, tem uma anedota muito interessante também sobre as progressões aritméticas, que eu vou falar aqui em outra página, que é sobre um meninozinho, que não é mais um menino, infelizmente é falecido nos dias atuais, não sei quando ele morreu, mas faz tempo, chamado Gauss, certo? Né? Quer dizer, Gauss era um matemático muito prodigioso, tá certo? Considerado o príncipe da matemática, e aí diz a lenda que o professor estava entediado um dia em sala de aula e pediu para os alunos, né, para não dar de trabalho para eles, calcularem a soma de 1 até 100. Né? Então, menino, vocês vão fazer isso aqui. S igual a 1 mais 2 mais 3 mais 4, e assim vai. Como ele não tinha pena dos coros deles, então ele botou 97, 98, 99 e 100. Vou botar só as três últimas. 99 mais 100. Porque ele achava que todo mundo na sala ia passar o tempo da aula todinho para calcular isso aqui. De fato, o pessoal ia sair somando. Só que ele não contava com o Gauss na sala de aula. O que é que o Gauss fez para calcular isso aqui? Ele notou um padrão aqui. Então, ele pegou essa soma que o professor queria que eles calculassem, chamasse de S, chamada de S, e ele inverteu. Você sabe que a ordem das parcelas não altera a soma, né? Assim como a ordem dos fatores não altera o produto. Então, ele fez isso aqui, ó. Ele botou aqui 100 mais 99 mais 98, isso aqui ele tinha 7, 8 anos de idade, tá? Vai, vai, vai. E aqui vai ficar as três primeiras, né? Aquela ideia que os últimos serão os primeiros. 3, 2 e 1. Em seguida, não satisfeito, ele somou essas duas coisas aqui. Somou as equações. Então, o que ele tem aqui? Um S mais um S. Então, aqui ele tem dois S. Duas vezes a soma. Opa, duas vezes a soma. E aqui, ele notou o padrão que ele queria. 1 mais 100 dá 101. 2 mais 99 dá 101 também. 3 mais 98 também dá 101. E assim vai. Em resumo, 98 mais 3, 101. 99 mais 2, 101. 100 mais 1, 101.
Então, o que que o Gauss notou? Bom, se eu souber quantas vezes esse 101 aparece, eu respondo para o professor em 2 minutos. E ele soube. Por quê? Porque esse 101, que é essa parcela constante que está aparecendo, ela aparece 100 vezes, a mesma quantidade de parcelas que eu tenho de 1 a 100. 100 vezes. Essa parcela 101 vai aparecer 100 vezes, porque eu tenho o 1, para o 1 eu tenho essa parcela 101, para o 2 eu tenho essa, para o 3 eu tenho essa. Para cada número que eu tenho aqui de branco, aqui em cima, ó, do 1 ao 100, eu tenho uma parcela 101. Ou seja, essa parcela 101 vai aparecer 100 vezes. Então, daí ele concluiu que 2 vezes a soma que o professor queria é igual a 100 vezes 101. Então, daqui você tem o seguinte. Podia até multiplicar logo, mas passa o 2 dividindo, né? 100 vezes 101 sobre 2. E aqui você pode dividir aqui o 100 por 2 para ficar mais fácil. 50 vezes 101. Então, em poucos minutos, ele concluiu que a soma que o professor queria dava 5.050. Enquanto os outros poderiam correr o risco de ir fazendo, somando aí as parcelas e errar ainda, né? Então, em poucos minutos, o Gauss respondeu o problema. Se o professor ficou maravilhado ou não, não sei. Mas se era para ele sentir raiva, ele deve ter sentido, né? Porque a ideia do Gauss é tão brilhante que ela generaliza o problema. Ou seja, se você pegar qualquer progressão aritmética, ela tem esse padrão aí do Gauss. Termos equidistantes, que a gente chama. Ou seja, imagina aquela minha sequência lá, 3, 5, 7, assim vai. Pense naquela sequência agora, ó. Pense nessa sequência aqui. Mesmo que eu faça uma sequência finita, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, vou botar finita mesmo. Essa propriedade é seguida aqui também pelos termos equidistantes. Se você pegar o 3 mais o 17, ó, a soma dá 20. Se você pegar o 5 mais o 15, essa soma dá 20. Se você pegar o 7 mais o 13 dá 20. Se você pegar o 9 mais o 11 também dá 20. Tá? Então, termos equidistantes no APA, quando você soma, dá constante. Tá certo? Isso é uma consequência da questão da razão, que é constante, né? Então, isso aí permite você generalizar o problema e encontrar uma fórmula para essa soma, né? E aí a fórmula que se deduz é a seguinte: a soma dos n primeiros termos do APA, Sn, tá? Vai ser o primeiro termo mais o último termo, multiplicado pela quantidade de termos e dividido por 2. Essa fórmula aqui, ela é deduzida, tá? Ela é deduzida através daquela observação que o Gauss fez aqui. Você pega e generaliza, né? Como é que você generaliza isso, ó? Generalizando. Você pega uma soma qualquer de uma PA. Então, S igual. Aí você pega aqui A1 mais A2 mais A3. Tal. Quem vai ser os 3 últimos termos? Seria o A índice N-2, o A índice N-1, mais um aqui, você chega no AN. Aí você inverte o S. Você inverte esse S. S é igual. Pega a última parcela e joga para cá. Aí vai ficar o AN aqui, mais o AN-1, mais o AN-2, reticência. Até quem? O A3, o A2 e o A1. Aí você vai somar aqui mesmo a mesmo como ele fez. Faço o traço aqui e soma as equações. Na hora que você faz isso, aqui vai ficar 2 vezes S. Aí aqui vai ficar A1 mais AN, tudo bem. Aqui, ó, vai ficar A2 mais AN-1. E assim vai, né? Até a última aqui, que vai ser AN mais A1. Só que AN mais A1 é igual a 1 mais AN, que é igual a A2 mais AN-1. Todas elas vão ser iguais a essa primeira aqui. Porque, de acordo com o que eu falei já, quando você tem termos equidistantes, as somas dão igual aos extremos, né? Voltando um pouquinho aqui, ó. Quando a gente pegou aqui o exemplo do 3, 5, 7, todas as somas de equidistantes aqui dão iguais aos extremos, que é o A1 e o AN, ó. 3 mais 17 é 20, A2 mais o A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Então, o A2 mais o A7 dá 20, o A3 mais o A6 dá 20, e assim vai, tá? Então, com base nisso, significa que essa parcela aqui, que é igual a essa, que é igual a todas as outras, essa parcela vai aparecer quantas vezes? Vai aparecer N vezes, porque aqui eu tenho do A1 até o AN, eu tenho N termos, N vezes. Daí que vem o N multiplicado. Então, 2S é igual a A1
mais a n, tudo vezes n. Aí você joga o 2 dividindo, então a soma dos n termos da progressão é o primeiro termo mais o último vezes a quantidade de termos dividido por 2. Tá? Então era necessário fazer isso aqui para poder concluir aquele problema que está lá no simulado de vocês, que agora eu vou voltar nele, tá? Precisava dessa teoria aqui. Então a fórmula abaixo representa o termo geral de uma progressão aritmética. Qual a soma dos 10 primeiros termos dessa sequência? Então ele quer saber a soma dos 10 primeiros termos da sequência. Para calcular isso aqui, eu preciso saber isso, ó. Sn é A1 mais AN vezes N dividido por 2. Então, a soma dos 10 primeiros termos vai ser A1 mais A10 vezes a quantidade, que é 10 termos, dividido por 2. Daqui eu já vou dividir isso aqui, 10 por 2 é 5. Então, vai ficar A1 mais A10 vezes 5. Então, é isso aqui que eu preciso calcular. Se eu calcular o A1 e o A10, somar e multiplicar por 5, eu tenho um resultado. Ele deu aqui uma fórmula para a nossa sequência já. Ele está dizendo que cada termo da sequência obedece isso aqui, ó. É 2 vezes n mais 5, onde esse n, claro, é maior ou igual a 1. Então, esse n maior ou igual a 1 favorece a gente calcular aqui o A1. Quem é o A1? 2 vezes, só trocar o n, é parecido com função isso aqui. 2 vezes 1 mais 5. 2 vezes 1, 2, mais 5. Então, o primeiro termo é 7. Quem vai ser o 10º termo? Agora é só trocar o n por 10. Então, você vai ter o A10 é igual a 2 vezes o n, agora é 10, mais 5. Então, 2 vezes 10, 20, mais 5 dá 25. Então, eu sei que o primeiro termo da sequência é 7, e o último, quer dizer, o 10º termo é 25. Então, é só trocar aqui. Então, como é que vai ficar, ó? Então, a soma dos 10 primeiros termos dessa sequência vai ser o A1, que é 7, mais o A10, que é 25, tudo isso aqui multiplicado por 5. 7 mais 25 dá 32 vezes 5. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 3, 15, 1, 16. 160. Então, essa é a soma dos 10 primeiros termos da sequência, tá? Então, tá aqui a caixinha. Ok? É muita coisa, né, para estudar, certo? É muita coisa. Tem muito assunto. Tá? Deixa eu ver aqui que horas são. 2h49. Eu vou ver se dá tempo de fazer mais alguma. Ou se eu vou parar por aqui, tá? Deixa eu ver aqui as que eu coloquei. Não deu tempo de trabalhar essa das chaves, não, mas essa das chaves aqui vai ser para sistemas. Ela vai demorar um pouco mais. Então, para fechar, eu vou fazer um de raciocínio lógico, tá certo? Eu vou fazer essa daqui dos triângulos, tá? Para a gente terminar por hoje. A figura abaixo é formada por 3 triângulos e dentro de cada um deles há um número escondido. Então, tem um número escondido em cada triângulo desse aqui. Eu vou chamar esse primeiro aqui de A, vou chamar esse segundo aqui de B e esse terceiro aqui de C. A seguir, o número que está abaixo de cada figura representa a soma dos números escondidos nos triângulos sombreados. Ou seja, se aqui está o A, aqui é o B, e aqui tem 21, é porque A mais B é igual a 21. Se aqui está o B e aqui o C, e aqui tem 28 aqui embaixo, então B mais C é igual a 28. Se aqui, nessa ponta aqui, tem o A e aqui tem o C, e nos triângulos escuros aqui, né, esse número 31 embaixo representa a soma, então é porque A mais C é igual a 31. O que ele pergunta? O número que está escondido no triângulo do meio. Então ele quer saber quem é o B. Você tem essas 3 equações aqui no sistema, tá? Então ele quer saber quem é o B. A maneira que eu acho mais fácil, rápido de fazer essa questão é o seguinte: você soma as 3 equações membro a membro, tá? Aqui o A aparece 2 vezes, A mais A. Então você vai ter 2A. Deixa eu ajeitar isso aqui, porque se for tinta branca, eu acho que não aparece lá na... quando eu mandar o material para vocês. A mais A, então aqui é 2A, mais B mais B, aqui é 2B, C mais C, 2C, e aqui você faz a soma desse lado. 8 mais 1, 9, 9 mais 1, 10, vai 1, 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5, mais 3, 8. E aí coloco o 2 em evidência aqui, aí aparece A mais B mais C, igual a 80. Passo o 2 dividindo,
A mais B mais C igual a 80 dividido por 2, que dá 40, né? Aí agora fica fácil. Porque isso aqui, 40. Porque isso aqui, você pode reorganizar como sendo A mais C mais B igual a 40. É a mesma coisa, né? A ordem das parcelas na alteração. Então, ó, isso aqui daqui para cá, você sabe quanto é. A mais C é 31. Então, você vai ter o seguinte aqui, ó. 31 mais B igual a 40. Então, o B vai ser 40 menos 31. Portanto, o B, que é o número que está no, no triângulo do meio, vai ser 9. Tá? É claro que tem como você descobrir quem são os outros, tá? Facilmente. É 9. Se esse aqui é 9 e aqui é 21, é porque o A é 12. O A é 12. Se A é 12 e 12 mais C é 31, é porque o C é 19. Pronto, C é 19.